Eu sou o pastor Inácio Corrêa de Melo, integrante deste campo ministerial, e estou aqui desde o mês de março do ano de 1997. Cheguei aqui naquela época a convite do pastor Hildebrando para compor o ministério. E ele me procurou numa terça-feira, no mês de março, e me convidou para vir trabalhar com ele. E eu disse-lhe o seguinte: pastor, eu estou muito honrado com o seu convite, mas vou orar a respeito do assunto. Ele se despediu e eu subi para o meu quarto, no primeiro andar de minha casa, e ali me ajoelhei e orei. E disse ao Senhor: eu quero, Senhor, 3 sinais que me demonstrem se eu devo ou não deixar o ministério que eu trabalho para compor esse novo ministério. Então, antes das 7 horas da noite, o Senhor me deu os 3 sinais que eu pedi. Então, no dia seguinte, pela manhã, eu liguei para o pastor Hildebrando e lhe perguntei: pastor Hildebrando, o senhor ainda me quer no seu ministério? E ele me disse: venha para ser o meu braço direito. Naturalmente eu vim não com essa intenção de ser braço direito, mas com a intenção de trabalhar. Porque no campo ministerial que eu ocupava não havia chance de trabalho, não havia oportunidade. E eu vi aqui a oportunidade de produzir, de trabalhar para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí eu vi. Eu vi tudo que aconteceu nesse período de 19 anos e meio. Eu vi uma congregação ali na rua Carlos Dias Fernandes, número 17, num pequeno imóvel, e o pastor Hildebrando me mostrou esse terreno aqui vazio. Aqui não tinha nada ainda. Mas, posteriormente, eu fui com ele até Santa Rita, onde nós compramos os espigões para início da obra. Posteriormente, fomos lá outra vez e compramos as placas. Depois, a parte de cobertura. E cabe dizer que tudo isso foi comprado com cheque pré-datado de emissão do pastor Hildebrando. Há que dizer também o seguinte, que a um simples bilhete do pastor Hildebrando, as portas dos comércios se abriam. E ele dizia assim, o bilhete: mande-me 500 telhas, 500 tijolos, tantos quilos de ferro. E ao simples bilhete ele era atendido. E assim a obra foi sendo feita devagarinho, com muito sacrifício. E quando ele vendeu sua casa própria para empregar na obra, vi depois quando ele vendeu o seu carro de uso para a obra, vi o seu sacrifício. Até o ano de 2003, o pastor Hildebrando não tinha nesta igreja aqui, neste campo ministerial, nenhuma renda financeira advinda do campo. Então, numa certa reunião, no ano de 2003, eu propus que fosse dado ao pastor Hildebrando uma côngrua, ou prebenda, como se diz, né, no valor de 10 salários mínimos. E aquela proposta foi aceita. Então, só a partir de então, ele começou a perceber alguma coisa do ministério. Não na sua totalidade. Por quê? Porque a renda não era suficiente, às vezes, para esse mistério. E então nós fomos lutando aqui, lado a lado. Eu, quando cheguei aqui, era diácono, né? Mais tarde fui consagrado a presbítero, a evangelista. Finalmente, em 2002, eu fui elevado a pastor. Durante o tempo que eu estou aqui, eu vi uma luta difícil do pastor Hildebrando. E vi também o seu coração aberto para doar. E nós tínhamos aqui, a uma certa altura, cerca de 65 a 70 igrejas. Mas o pastor Hildebrando abriu mão de 30 e poucas igrejas para pastores que foram liberados do campo, como para o pastor João de Deus Cabral, pastor João Ferreira Gomes, pastor Daniel Evangelista. Aí foram cerca de quase 40 igrejas. Posteriormente, o pastor Hildebrando entregou 34 igrejas no estado do Rio Grande do Norte, ficando apenas com as igrejas da Paraíba e também algumas em Pernambuco. Mas a luta do pastor Hildebrando não foi só de construir, foi só de fazer crescer a obra de Deus. E, passo a passo, nessa luta, hoje nós temos aqui mais, eu creio que cerca de 90 igrejas, a maior parte delas próprias e algumas ainda em prédios alugados. Mas o pastor Hildebrando não para, ele está sempre ativo na obra. Não é difícil encontrar o pastor Hildebrando aqui na sede do campo, porque ele sempre se faz presente aqui. Então ele luta com um número enorme de pessoas. São cerca de 90 a 100 pastores dirigindo igrejas, são presbíteros, são evangelistas, são diáconos. E naturalmente se sabe que quem luta com seres humanos surge sempre dificuldades. Mas o pastor Hildebrando tem sabido nesses anos todos apaziguar as coisas. E nós temos que dizer o seguinte, que a obra cresceu na sua mão. Apesar das forças em contrário, apesar da luta que o inimigo empreende para que a obra de Deus não cresça,
a obra tem crescido. E eu me sinto verdadeiramente muito honrado, nesses 19 anos e poucos meses, em ter trabalhado aqui ao lado do pastor Hildebrando. Ocupei os cargos aqui de primeiro vice-presidente, hoje sou o segundo vice-presidente do campo, né? E em 2013 o pastor Hildebrando assumiu a presidência da Convenção Estadual no estado da Paraíba. E eu fui eleito para primeiro secretário, cargo que com muito orgulho eu ocupo junto ao pastor Hildebrando nesses anos todos. Em 13 anos eu ocupo aqui a primeira secretaria da Convenção. E tenho a dizer a vocês o seguinte, que se todos os homens de Deus trabalhassem com a força, com a determinação do pastor Hildebrando, a obra de Deus seria outra, bem diferente, seria bem mais produtiva. Naturalmente não existem mais apóstolos, nem patriarcas, nem profetas, mas se houvesse um lugar de apóstolo, este deveria naturalmente ser dado ao pastor Hildebrando, pelo muito que ele tem feito pelo reino de Deus. Olha, o que mais me marcou foi uma luta terrível, uma luta difícil para construir algo que sequer existia, algo que ninguém acreditava, que todos criticavam, que diziam que o pastor Hildebrando estava louco, que nunca conseguiria uma obra desta. Me marcou, porque eu estou presente todo esse tempo e vi a sua luta. E finalmente tenho visto a sua vitória. E eu digo o seguinte, que vitória desse tipo, deste quilate, só se Deus estiver na frente. E eu digo, nesta oportunidade, que Deus é amigo do pastor Hildebrando. No mês de setembro, nos dias 10 a 18, estaremos festejando o 20º aniversário deste campo ministerial. Estamos deixando para trás as lutas anteriores e nos preparando para enfrentar novas lutas que naturalmente virão. Mas eu queria convidá-los para estarem conosco neste período. Será uma festa maravilhosa, bonita, uma festa alegre, em que, além do aniversário do Campo Cristo Redentor, se festejará a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, nos sentiremos honrados com a sua presença. E deixo nesta tarde que o Senhor me concede a alegria de ter participado de tudo isso. E peço ainda ao Senhor Jesus que me dê a oportunidade de participar de mais e mais do que vai acontecer, em nome de Jesus.